No programa Espaço em Escala de hoje, a Sonho Verde Paisagismo fala da importância da contratação de um arquiteto paisagista na hora de conceber espaços verdes, relaxantes e que trazem harmonia para os espaços. Eu sou a arquiteta Francine Rigo e o programa Espaço em Escala está só começando. Reconhecer o estilo, a técnica, é fundamental para evitar erros na hora de conceber o projeto paisagístico. Acompanhe agora o bate-papo com a Gabi da Sonho Verde Paisagismo. Gabi, muito obrigada por participar do programa. É sempre bom trazermos profissionais qualificados no nosso espaço. E a parte do paisagismo também faz parte da arquitetura, né? Eles andam juntos. Sim. E hoje a gente vai falar então um pouco da parte técnica da arte, que é o paisagismo. Muito obrigada por estar participando do programa. Muito obrigada pelo convite, de estar participando. A gente vai falar alguma coisa sobre paisagismo, algumas técnicas. A gente vai estar mostrando isso para o público. Gabi, se a gente entrar na parte do que é o paisagismo, para o pessoal de casa poder entender a parte dele e próprio, né, do paisagismo. Tá, o paisagismo, na verdade, ele compõe toda a parte harmônica do jardim. Então, na verdade, a gente compõe o jardim, tem vários fatores que a gente leva em consideração. A parte de cores, parte de texturas, parte de harmonia, isso tudo está ligado diretamente no paisagismo, né? Na verdade, o paisagismo é o estudo dos elementos que compõem o jardim. Certo. Então, o que acontece? O estudo seria o estudo de cor, de textura, de luminosidade, de toda essa parte que a gente implanta no paisagismo. O que acontece? O paisagismo, ele envolve a arte, é uma arte paisagismo. Então, a partir disso que a gente consegue compor e consegue transpor isso, né, para o jardim. A gente consegue criar espaços agradáveis, tanto internos quanto externos. E eu costumo falar de paisagismo. Quando eu falo de paisagismo, é bem válido lembrar uma pessoa que se caracteriza muito nessa área, né, que seria Roberto Burle Marx, que ele é o pai do paisagismo brasileiro. Na verdade, o Roberto, ele é um artista plástico de formação, mas ele atuou em vários jardins, muitos jardins no Brasil. E ele tem essa característica porque ele busca na arte, porque como ele era um artista plástico, ele buscava muito na arte e conseguia concretizar isso, transpor isso para o paisagismo. Pode ver nos paisagismos que ele fez, ele tinha muito essa de procurar a cor, ter a cor certa para colocar as nuances, ele conseguia transpor isso muito bem para o papel. Então eu sempre costumo falar nele que ele é a minha inspiração, que eu consigo colocar isso e consigo, muita coisa eu consigo fazer pensando nos jardins dele, né? Tem essa referência, é um ponto muito importante. Eu acho que cada profissional ele tem que levar em consideração sim as referências. Sim. E assim como a tua formação, né, Gabi, que é... Eu sou artista plástica, na verdade, agora ingressei para a faculdade novamente, estou fazendo arquitetura, certo. Então eu acho que isso é muito importante, porque ele mesmo, o Burle Marx, ele tinha um escritório e ele trabalhava com os arquitetos. Certo. Então, a gente, como eu, trabalho com os arquitetos, que isso é fundamental. Sim. A gente precisa ter, na verdade, uma graduação e ter a continuidade, né, para a gente poder efetuar um trabalho legal. A sua formação como paisagista e agora arquiteta e paisagista, né, que é uma função do arquiteto, essa questão do paisagismo, sim. Porque a gente não pode esquecer que a arquitetura, ela é um conjunto. Imaginar a arquitetura sem a parte arquitetura externa, sem a parte do paisagismo, acho que a gente não consegue imaginar. Fica meio um vácuo, né? Fica. Até o projeto, quando a gente desenvolve a fachada, se não tiver o paisagismo, aquela vegetação, o projeto não funciona, não fica legal. Sim. Então é um conjunto, né, do projeto arquitetônico, do projeto de interiores e o paisagismo. Sim. É tudo uma ligação que tem que ter, e a Gabi, como paisagista, faz essa função. Sim. Muito bem, né, Gabi? Com certeza. Gabi, a pessoa que tem ali um espaço verde, ou indiferente de um jardim, ou um espaço reduzido,
quais os primeiros passos que ela precisa saber ou fazer para ter um espaço relaxante, um espaço confortável, um espaço mais verde próximo, né? Sim. O primeiro de tudo é contratar um profissional adequado para estar projetando e fazendo isso. Na verdade, o que acontece? A gente trabalha com o arquiteto paisagista e o paisagista em si, que é a minha formação. Ele tem 3 etapas que a gente costuma a seguir essas etapas, que seria o projeto, a implantação e a manutenção. O projeto, ele segue da seguinte maneira, juntamente com o arquiteto, a gente vai na obra, faz um levantamento total, vê a obra ou mesmo o projeto, né? A gente avalia sentado junto com o arquiteto, vê todas as possibilidades de vegetações, o que ele busca, que isso é muito importante a gente saber, né? O que ele quer, certas áreas que vai ser concentradas massas de vegetação. Certo. Então, o que acontece? Isso normalmente é mais ou no início da obra ou no fim, quando a gente já está com o esqueleto da casa praticamente formado. Que aí a gente tem essa visualização melhor, aí a gente vai no local, consegue ver a insolação, isso tudo é muito relativo, então a gente precisa disso. Então, juntamente com o arquiteto, a gente faz essa combinação, né? Depois de estar o projeto todo pronto, feito toda a implantação disso, logicamente, a gente é todo apresentado para o cliente, tudo aquilo, né? Todo o andamento que se dá normalmente. A gente faz a implantação do jardim, com a aprovação do cliente, a gente faz a implantação. Porque a implantação, na verdade, você vai lá e constrói o jardim. Sim. Então, isso é tudo encarregado do paisagista, ele que faz essa procura de plantas, ele faz toda a parte de terra, de adubo, de limitação de pedra, isso tudo é o paisagista que faz, essa implantação. Tá? É a empresa contratada juntamente com o paisagista que faz. E a parte de manutenção, que é a parte importante, que eu sempre procuro frisar, que é muito importante essa parte. Porque tu queres fazer um jardim, tu tens que dar continuidade no jardim. Não adianta você fazer... É um ser vivo, né, Gabi? Né? Diferente de tu colocar um vaso numa decoração, pensar no interior. Sim. Acho que o paisagismo, então, ele é a parte que precisa da manutenção. Com certeza, ele precisa de uma manutenção frequente. E normalmente o que acontece? Logo depois que você planta, você faz toda a adubação, você bota uma terra boa, tudo fica perfeito. Mas ela tem um tempo, né? Que a planta, ela tem os nutrientes que ela consegue retirar do solo e chega um certo tempo ela não tem mais isso, né? Sim. Tu tem que restabelecer esses nutrientes para ela. Então o que acontece? Tens que ter uma manutenção, uma adubação, manutenção tanto de poda quanto de limpeza, isso é muito importante, e tanto de adubação química, né, ou adubação orgânica, isso também é muito importante. Então seriam as 3 etapas que a gente tem bem definida do paisagismo, seriam essas. E assim, Gabi, se a gente for pensar num paisagismo, eu tenho essa necessidade de fazer um paisagismo, eu vou fazer por conta própria. Não vai ficar legal, né, Gabi? Sim. Porque assim, a gente sabe que indiferente dos estilos que a gente tem por aí, a gente tem um estilo clássico, contemporâneo, e isso a gente não pode tentar fazer uma salada de frutas, né, na arquitetura e casar a arquitetura externa, fachada, com o paisagismo. Sim. Qual é essa diferença? É que assim, desde da história do paisagismo, isso é muito claro. Por quê? O que acontece? Na época dos egípcios, dos gregos, todos eles tinham umas características próprias do paisagismo. Eles buscavam, tipo os egípcios, eles buscavam as formas mais retas. Os romanos, eles tinham aquelas formas de escultura, eles trabalhavam mais aquele volume. Então, eu costumo ressaltar isso muito, porque desde aquela época eles já tinham isso, eles já tinham bem definido. Então, a partir disso que eles começaram a ter as diferenças de estilos de paisagismo. Certo. Então, existem vários tipos de estilos. Existem os estilos clássicos, o estilo selvagem, o estilo tropical, o estilo clean, o estilo contemporâneo. Tem vários tipos. Então, a gente tem que estar bem ciente do que aplicar
do que Exatamente. saber colocar. Por quê? O que acontece? Você faz um projeto arquitetônico todo clássico. Você não vai colocar uma planta toda tropical. Isso vai ficar meio fora, né? Exatamente. A gente tem que seguir a tendência, a gente tem que seguir, colocar, né? o cipreste, que é uma planta italiana, uma planta de uma paisagismo clássico, uma arquitetura moderna. junto com o paisagismo tropical. Com certeza, a gente tem que saber toda essa formação, por isso que a gente precisa também saber algumas características do paisagismo antigo. Certo. Porque a partir disso a gente consegue, né, ter a história, e isso é muito importante. Tu consegue colocar, consegue identificar qual é o estilo que tu vai utilizar, né? Tu podes, outro exemplo muito comum é assim, eu vou fazer uma casa na praia. Eu tenho que ter focado que é o estilo mais árido. O solo, né, Gabi? Isso, diferente. O solo é diferente. Então, tu tem que buscar plantas alternativas para aquele espaço. Não adianta tu colocar um cipreste na praia que ele não vai se adaptar, porque ele não é dessa região. E nem fica interessante tu colocar na praia um cipreste, porque é uma casa árida. E procura uma agave, um cactus, né? Que são umas plantas maravilhosas que se adaptam muito bem nessa região. Então isso é muito claro. Isso a gente tem que ter e consciência do que tu está planejando, né? Bom, então a gente viu a importância de ter um profissional qualificado nessa área, para não estar jogando diferentes estilos e não fazer essa salada de fruta numa arquitetura. E Gabi, a gente sabe então que o paisagismo ele é a vegetação, é o verde. Quais são os outros elementos que a gente pode estar linkando junto com o verde, com o paisagismo? Quando a gente faz o projeto paisagístico, a gente, além de plantas, que isso é o essencial, a gente também planeja outras coisas, outros elementos. Então esses outros elementos, tipo água, a parte de seixo, a parte de mobiliário, a parte de madeira, que está muito evidente, né? Muito em alta, a parte de madeira, decks, pérgolas, treliças, isso está totalmente ligado à parte do paisagismo, né? O paisagismo não é só a planta em si, é um conjunto de elementos que a gente consegue adequar no jardim e consegue, igual a áreas externas, na parte do jardim de piscinas, de áreas de lazer. Isso está totalmente ligado com outras funções, não só a parte do plantio de plantas, mas também de outros elementos, como eu falei, esses elementos estão todos ligados à parte paisagística, né? Certo. Além então da composição desses elementos para trazer uma harmonia, trazer um espaço relaxante, assim como a água, aquele barulhinho da água, né? São espaços que proporcionam um relaxamento. Gabi, a gente fica agora, vamos fazer uma pausa para um rápido intervalo comercial e logo voltamos com mais detalhes sobre o paisagismo. O que há de melhor em móveis e decoração você encontra aqui. Os mais variados estilos. Sua casa vai ficar aconchegante. Aproveite as promoções especiais Pavan e renove seu estilo de viver. Pavan Móveis e Decoração, sua satisfação nos mínimos detalhes. Nós não fazemos apenas parte da cidade de Criciúma como tantas outras empresas. Nós ajudamos há mais de 2 décadas a contar a sua história. Afinal, estamos no ar há 22 anos, dando oportunidade que nenhuma outra emissora local dá ao criciumense de se expressar nos mais variados assuntos.
E se a tendência mundial da comunicação é a regionalização da notícia, o Canal 20 da NET cumpre seu papel diário de levar o máximo de informação possível ao telespectador local. A TV Litoral Sul Canal 20 Criciúma atinge 50 mil potenciais telespectadores, formadores de opinião que ocupam o perfil A, B e C na pirâmide social. Não temos dúvidas que somos o melhor custo-benefício para o seu cliente. Chegamos aos mais variados bairros da cidade e a cobertura da NET já atinge os 80% do município. Estamos crescendo e levando a marca de nossos anunciantes parceiros junto. Temos um departamento de jornalismo atuante e já premiado em 5 honrarias conquistadas. João Paulo Messer comanda o Litoral Sul Notícias, de segunda a sexta às 12 horas ao vivo, com reprise às 19h30. O Litoral Sul Notícias possui também 2 boletins, um às 22 horas e outro às 23 horas, atualizando os telespectadores que perderam o jornal. Quem gosta de esporte não pode perder a nossa programação ao vivo, de segunda a sexta, 12h30, comandada pelo experiente Milioli Neto. Ele e seus convidados debatem diariamente o Criciúma Esporte Clube e o futebol local e nacional. Somos uma TV com programação 24 horas e 100% local. Por isso, ousamos dizer que nenhuma outra emissora interliga tanto o criciumense à sua realidade quanto nós. Os principais apresentadores da cidade estão na TV Litoral Sul. São mais de 20 programas que levam as mais diversas informações ao nosso telespectador. É fundamental reservarmos um local para a natureza, não importa o tamanho, e sim a qualidade de vida que eles oferecem. Bom, então a gente viu essa importância que se tem de conhecer os estilos, conhecer a técnica, saber que existe uma arte por trás do projeto para desenvolver o projeto arquitetônico. Gabi, quais os outros elementos também que compõem esse projeto paisagístico? A gente precisa levar em consideração certos elementos, né? Na própria natureza. A gente tem que prestar atenção na hora de projetar e ver o espaço que vai ser projetado. O que é importante saber? O clima que a gente vai estar projetando, o que a gente tem que entender sobre isso. Aonde eu vou projetar? É um lugar de serra? É um lugar de mar? É um lugar normal? Então a gente precisa levar em consideração isso. Por quê? Se você vai projetar um jardim na serra, você tem que saber que na serra não vai dar certas plantas tropicais. Certo. Então, o clima é muito importante, né? Outra questão seria o solo. A gente tem que saber que solo que tu vai plantar. Um solo arenoso ou um solo argiloso, a gente se precisa de alguma correção de solo, isso é muito importante, né? Na hora do plantio. Outra característica que a gente precisa levar em conta, questão de água, né? Se tem essa captação de água, se a gente pode ter essa condição, né? Certo. E também topografia de terreno, isso é muito importante, porque você vai plantar numa área mais íngreme, você tem que ter uma vegetação que vai se adaptar naquela área. Uma raiz um pouco mais profunda, robusta, né? Então isso é muito importante. Esses elementos a gente precisa estar, antes de projetar, você precisa saber muito bem, você tem que ver. Por isso que a visita na área é muito importante, porque você tem que sentir isso, para depois você poder conseguir colocar para o papel e colocar certas plantas que vão se adaptar, porque isso é muito importante. Não só projetar, você tem que ver aquilo que vai funcionar. Isso é de suma importância. Não é apenas, eu quero aquela planta e será que ela vai se adaptar àquele local? Sim. Será que o sol é o suficiente para ela? E isso também, a característica do sol é muito importante, porque certas plantas precisam de luminosidade e do raio solar. Então tem plantas que não pode colocar uma planta de sombra no sol, ou vice-versa, porque isso vai prejudicar.
tanto estético quanto a planta não vai sobreviver. Então isso é muito importante estar esses elementos ligados, né? Gabi, na hora de dispor o projeto paisagístico, quais os fatores que você leva em consideração na hora de projetar o espaço? Existem vários fatores, mas o que eu acho mais importante seria a proporção, porque tu precisa ter uma proporção no jardim, tu tem que levar em consideração. Um exemplo muito claro é os projetos arquitetônicos que têm o pé direito muito elevado. Certo. A gente precisa planejar isso, nós não podemos colocar uma planta minúscula num espaço gigantesco. Certo. Então a gente tem que balancear essa proporção, a gente tem que procurar ter consciência de que uma planta minúscula num espaço grande vai fugir totalmente da proporção. Então isso tem que estar bem claro. Ou mesmo um vaso que o vaso é gigante, colocar uma planta minúscula. Exatamente. Isso fica totalmente fora, né? Exatamente. Então isso é a proporção aplicada. Isso é muito importante ter isso, né? E outra característica importante é a harmonia. Tem que estar uma harmonia perfeita, tem que casar totalmente com a arquitetura. Porque se coloca uma planta meia perdida num canto, outra planta perdida em outra, fica totalmente fora da harmonia. Então, isso a gente precisa, né? Tá bem claro e bem focado. A parte de formas também é importante, porque tens as formas mais retas. Tu procura transparecer isso pro jardim. Procura transparecer isso pro paisagismo. Porque as formas retas, elas te transpõem a longevidade, a coisa mais horizontal, né? Isso fica muito interessante, né? E além disso tem outras características, o ritmo, a simetria, a iluminação, tudo isso são elementos. São questões que a gente leva para o projeto antes de desenvolver. Isso, são tudo questões que a gente leva para o projeto para poder desenvolver algo que fique totalmente harmônico, né? Seriam essas questões principais. Então, a gente levando em consideração todas essas questões, isso funciona tanto para um paisagismo externo quanto interno? Sim. Gabi, se eu moro num apartamento, eu quero ter essa necessidade de ter mais contato com o verde. É possível levar todas essas questões para dentro do espaço? Com certeza. Sacadas a gente consegue, tanto a sacada quanto a parte interna do apartamento. A gente consegue trabalhar toda essa parte. Hoje em dia as pessoas procuram mais o verde, né? As pessoas trabalham muito, tem essa necessidade de ter verde em casa. Então, o que a gente procura fazer? Os espaços podem ser reduzidos, mas a gente consegue colocar uma parede verde no espaço onde tem uma sacada pequena. Será que eu consigo colocar alguma coisa? Consegue. Isso a gente é possível fazer. A gente fazer uma parede verde, né? Fica muito legal e existem vários tipos de planta que se adaptam muito bem, tanto nas áreas mais fechadas quanto áreas abertas, tanto com insolação ou não. Isso a gente tem opções. Se tem um espaço um pouquinho maior, a gente pode estar colocando um vaso, né? Um mobiliário, a gente consegue agregar porque tem uma sacada maior. A gente consegue trabalhar essa área, colocar um banco, fazer uma parte com pedra, que isso também pode ser feito, fazer essa forração com pedra. É lógico que as plantas vão ser plantadas em vaso, porque não tem, como é uma sacada, tu não tem a disponibilidade de ter uns espaços mais abertos, certo, né? Mas isso é possível e a gente consegue fazer um jardim bem legal e bem funcional. Dando movimento, dando ritmo, com certeza. Cores. Cores a gente aplica bastante, tanto na linha de vaso, né? Porque a gente está usando essa tendência mais com cores, com vários tons de cores, tanto em vaso quanto em plantas mesmo, porque as plantas elas variam de um verde até o roxo, né? Essa variância é bem nítida, então a gente pode trabalhar isso, trabalhar a parte verde, mas a gente pode trabalhar também a cor da planta. Isso também é bem interessante e fica muito bom.
Bom, então a gente tem um espaço dentro do apartamento que a gente tem, tem a vegetação, tem as cores, mas precisa da manutenção, certo? E quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de ter essas plantas dentro do apartamento? Tem que ter uma manutenção até mais frequente com o paisagismo aplicado. O que acontece? Como é plantas em vasos, normalmente ela está mais limitada. Então a gente precisa ter uma manutenção frequente. Certo. Porque a planta ela perde todos os nutrientes, né? Ela tem um certo nutriente até um certo tempo, depois ela perde. Em vaso é mais restrito ainda. Sim. Então você precisa ter uma adubação mais periódica, né? Certo. Precisa ter um cuidado maior com rega, que isso é muito importante, porque não adianta que a planta não vai conseguir se manter sem água, né? Só um cactus, e nem o cactus não consegue, o cactus também precisa, né? Então isso também a gente tem que levar em consideração principalmente nesses locais. Então a manutenção nesses locais, em sacadas, em áreas internas, elas precisam ter uma manutenção mais frequente, né? Para a gente poder deixar o jardim legal e manter com ele bonito, né? O importante é a gente ter essa manutenção frequente. E todos os vasos eles precisam disso, porque senão com o tempo eles vão ficando feio, a planta não se desenvolve, então isso tem que estar, o cliente tem que estar ciente que isso tem que ser feito. Essa manutenção tem que ser periódica e isso é muito importante para a planta. Gabi, as dicas são ótimas, né? A gente tem que levar em consideração sim a manutenção, muito importante, a questão do profissional qualificado nessa área. E a gente, para encerrar o programa, para a gente deixar claro aqui a importância desse profissional na escolha, na execução do paisagismo. Sim, na verdade a gente tem que estar ciente, o cliente tem que estar ciente que ele tem que contratar uma pessoa habilitada para poder fazer. Tanto um paisagista, um arquiteto paisagista ou um arquiteto. Isso a gente tem que estar, como eu falei anteriormente, a gente tem uma conexão e a gente trabalha junto. Exatamente. Então a gente precisa contratar um profissional hábil. E é importante ressaltar também que o paisagismo ele é um projeto arquitetônico externo. Então ele tem que estar totalmente ligado a isso. Ele é o final do projeto arquitetônico. Então a gente precisa que dar continuidade, não chegar, vou fazer a casa, vou terminar a casa e colocar o grama. Não, falta algo. Então isso é muito importante, por isso que a gente tem que contratar uma pessoa certa para poder fazer isso e para poder ter todo esse privilégio de ter uma casa bonita e toda pronta, né? Isso é muito importante. Certo, Gabi, muito obrigada pela participação e fica aqui o convite para estar mais vezes no programa. Obrigada, foi um prazer conversar com você. Até uma próxima. Obrigada. O programa Espaço Sem Escala fica por aqui, mas voltamos no próximo com o que há de melhor no segmento da arquitetura e urbanismo. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.